Então, tá certo, pessoal. Muito boa noite. Vamos iniciar a nossa live, Telemedicina na Prática. Sejam muito bem-vindos. Aqui eu ensino médicos a ter mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. Eu sou Asdrubal César, sou médico, educador e desde 2020 eu utilizo a telemedicina na prática no meu dia a dia. E o tema de hoje é posicionamento médico no digital, que amplia os atendimentos também na telemedicina. Muitos colegas médicos têm dúvidas sobre esse tema, por isso a live de hoje eu convidei o Dr. Sérgio Francisco Júnior para falar mais sobre esse tema. Então seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio. Agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para participar da nossa live e, por gentileza, para quem ainda não te conhece, queira se apresentar aqui para o público, porque eu acho que a maioria dos colegas médicos já também conhece bem o teu trabalho. Legal. Muito bem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu acho que quando você começa a falar do assunto, uma pessoa começa a falar do assunto posicionamento, produção de conteúdo, medicina, e lembra da minha pessoa, eu já fico muito lisonjeado. Legal. Mas eu acho que é sempre útil se apresentar, eu penso que é um material para sempre, né? As pessoas vão passar por aqui. Eu também não acho que tanta gente assim me conhece. Tem muito mais para conseguir. Eu sou o Sérgio Francisco, eu sou cirurgião cardiovascular. A minha formação técnica é essa, né? Eu tenho essa especialidade, eu tenho mestrado em ensino na saúde, eu tenho MBA em gestão hospitalar, pública e privada. Enfim, tenho essa carreira, esse background técnico todo aí. Mas eu posso garantir para você e para todos que estão assistindo aqui que se eu me apresento dessa segunda forma que eu vou dizer agora, é muito mais impactante do que qualquer currículo Lattes que eu possa ter ou qualquer apresentação técnica que eu possa falar. Então, se eu digo que eu sou um médico que ajuda pessoas a evitar doenças no coração, seu e de sua família, e isso eu repito várias vezes, eu me torno muito mais relevante conforme a produção de conteúdo que eu faça continua também. E isso acaba valendo muito mais do que para esse assunto que a gente vai abordar hoje, do que o currículo em si. O currículo, ele vai trazer a base que vai te sustentar no longo prazo. Mas na briga por atenção que a rede traz hoje em dia, é muito mais importante você dizer o que você faz do que o que você é, de fato. Exatamente, legal. Eu costumo falar até para os meus alunos também da faculdade de medicina, para os meus colegas médicos também que são do curso de formação, telemedicina na prática, que ser bom tecnicamente é obrigação, né? Obrigação. O que vai fazer a nossa diferença é justamente agora as soft skills, né, que a gente chama, e hoje também o poder de comunicação utilizando essas ferramentas, né, que é o tema de hoje. E existem diversos cursos, né, de marketing médico, agências que oferecem serviços, e, na minha opinião, muitos médicos às vezes ficam perdidos aí com tanta informação nesses cursos e até as agências, né? Vamos começar então pelo que não é um posicionamento médico no digital de forma adequada. O que não seria adequado, na sua opinião, doutor Francisco, doutor Sérgio Francisco? Bom, o que não é um posicionamento médico ou o que não é adequado para o médico fazer é cair na tentação. Que tentação? Na tentação de aparecer por aparecer. O que é que eu quero dizer com aparecer por aparecer? Muitas vezes a gente vai ver modismos, a gente vai ver momentos, a gente vai ver trends que geram muito engajamento nas redes sociais. E nessa busca por representatividade, nessa busca por ter espaço, às vezes o médico se confunde. Simplesmente ele se confunde e ele cai na tentação de fazer a graça do momento, simplesmente para ganhar o engajamento que ele quer. Qual que é o problema? Se você simplesmente faz uma postagem para ganhar engajamento por engajamento,
se ela não estiver alinhada com o seu objetivo, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco, se tiver espaço, porque tudo é estratégico, não dá para você ser aleatório mais na internet, não dá para você estar por estar, você tem que estar de uma forma orquestrada, e tudo quanto mais organizado, mais natural vai parecer. Então, se você cai na tentação de fazer um modismo, e esse modismo vai de encontro aos seus valores, ele vai transparecer que você não está sendo sincero. Se ele vai de encontro ao código de ética médico, você pode ter um problema ético ali na frente. Se ele vai fora do seu objetivo principal, você vai conseguir engajamento que não vai se transformar em consultas, em pacientes, em fidelidade. Então, um dos principais erros, e o que traduz em não ser posicionamento, é cair na tentação de uma trend, de um modismo que esteja desalinhado com o seu propósito e com os seus valores, ali, enquanto médico nas redes sociais e enquanto médico em si, enfim, como profissional mesmo, tá? Então, esse é um dos que eu podia dizer que não é um posicionamento médico adequado. A gente poderia elencar alguns outros, mas que não são tão graves quanto esse, porém não vão permitir que você, enquanto médico que está assistindo aí, cresça. Que é, por exemplo, você não ser consistente. A consistência no meio digital hoje, ela é imperativa. Você precisa ter um portfólio grande de conteúdos no seu perfil e parar de depender apenas ali do caderninho do convênio, algo do tipo. Então, é muito importante que você não tenha, que você tenha, melhor dizendo, é muito importante que você tenha a clareza de que consistência é importante. Eu, inclusive, recomendo quando nas minhas mentorias, nos cursos para médicos, caminhos, estratégias para que você cada vez seja para que cada vez seja mais fácil para você produzir um conteúdo alinhado com seus objetivos, que isso não canse você a ponto de você parar de fazer. Ou que você, já fazendo um gancho com a sua pergunta, ou que você passe a depender de agências de marketing médico que vão transformar você em apenas mais um médico no portfólio deles, dentro da internet, tá? Então, se você tá lá, tem uma imagem bonitinha, com teu nome, com tua foto, um conteúdo relacionado ao que você faz, né? Sua especialidade, mas aquilo ali é igual para todo mundo, você simplesmente passou de ser mais um na cadernetinha do convênio para ser mais um na rede social. E isso talvez não te leve onde você precisa chegar. E até merece, muitas vezes, né? Sim, essa questão de agência também, no final o médico acaba tendo que rever o conteúdo, porque no fim ele é o responsável eticamente também pelo conteúdo veiculado por uma agência, né? Então, no final, você vai ter que ter o trabalho de ler o conteúdo que eles produziram, dar ok ou não. Então, às vezes, até para você produzir conteúdo seria ao mesmo tempo, né? E essa questão da constância é muito importante, porque muitos colegas às vezes desanimam, né? Logo no início, né? Ah, mas ninguém assistiu uma live que eu fiz, né? E não entendem que você está gerando conteúdo, né? Para ao longo do tempo, né? E falando nisso, na questão também que você falou de estratégia, né? Como é que o médico pode construir essa presença digital forte, estabelecer sua autoridade no campo da telemedicina? Quais seriam essas estratégias para o médico se posicionar de maneira eficaz no mundo digital? Bom, então, separando em duas partes aí, como ele pode se posicionar de maneira estratégica e como ele pode transformar isso em telemedicina, eu diria que ele aprenderia a fazer isso com telemedicina e com você, para começar. Mas como é que ele chegaria nesse ponto? Ele primeiro precisa ter um posicionamento bem definido. E aí, para dar dois pontos principais,
para que ele faça isso é que ele entenda que ele precisa anotar essas duas palavras que eu vou dizer aqui agora. Eu vou Primeira anotar coisa também. A primeira coisa que o médico precisa definir quando ele pensa em utilizar as redes sociais para fins profissionais é definir qual vai ser o seu nicho de atuação e quais são os seus objetivos com a rede social. E veja que nicho de atuação nas redes sociais é diferente de especialidade. Porque quando eu defino o meu nicho de atuação na rede social, que eu preciso ter na minha cabeça, quais são os grandes temas dentro da minha especialidade que eu vou tratar. O que é que eu quero falar para quando uma pessoa pesquisar sobre aquele tema na internet, eu apareça para ela? O que é que eu quero associar à minha imagem? Que tipo de grande assunto eu quero associar? Então, o nicho dentro das redes sociais, ele é diferente de especialidade. Ele vai estar associado à especialidade. Porque é ali que você está confortável, é ali que você tem propriedade. Tá? Então, a primeira coisa é definir o seu nicho de atuação dentro da rede social. E o segundo é definir quais são os seus objetivos com aquilo. Porque você pode estar querendo, por exemplo, aumentar a sua audiência. Eu quero estar na rede social para crescer a audiência no Instagram ou em outra rede social. Mas o Instagram ainda é a que mais converte pessoas visualizadoras em clientes, né? Não tem nenhuma parecida. Embora outras deem mais visualizações, como a rede vizinha aqui, que eu não vou falar o nome, mas a TKTK lá, arriscado Instagram tirar a live do ar aqui. Não, mentira, não vai fazer isso. Mas dá muita visualização, mas não converte em pacientes. Historicamente, a gente sabe disso. Mas retomando, é importante definir o objetivo. É aumentar seguidor, por exemplo? Ou é aumentar o número de pacientes particulares? Então, se for esse o objetivo, você vai ter uma linha depois a seguir. Então, esse é o começo de uma estratégia principal. Uma vez que você definiu o seu nicho e você definiu o seu objetivo, aí você pensa, que tipo de pacientes eu quero no meu consultório ou na minha teleconsulta? Uma vez que você definiu esse objetivo, toda a sua base de conteúdo a ser produzida precisa obrigatoriamente ser alinhada com esses objetivos. Então, quando eu definir aqui atrás o meu nicho, eu tenho que passar 3 tracinhos assim, ou 4, e definir quais são os meus pilares de conteúdo. Por exemplo, se eu sou um oftalmologista, eu sou especialista em retina, então um grande pilar meu vai ser retina. Um outro pilar pode ser cirurgia oftalmológica. O outro, consulta preventiva. Se eu quiser, no meu consultório, pacientes para consulta preventiva de oftalmologia. Uma vez você tendo esses 3 ou 4 pilares, você daí vai tirar os assuntos que você vai falar dentro disso. E aí o conteúdo começa a se multiplicar. Em breve está saindo um livro meu chamado Conteúdo Infinito para Médicos, nas redes sociais. Legal. Vai ver que tem uma parte disso que eu estou falando, vai estar nele. E você consegue multiplicar de uma forma gigantesca a quantidade de conteúdos que você vai produzir. E vai passar a perceber que não é preciso você ter ideias 100% originais a cada conteúdo que você vai fazer. Uma mudança de abordagem daquele tema já gera um vídeo novo completamente diferente, tanto para a audiência quanto para o algoritmo. E daí vem a mágica da multiplicação da sua imagem relacionada àquele assunto que vai atrair as pessoas para perto de você. Sim. Eu até na minha história também, né? A gente tem um nicho focado, né? E hoje eu percebo também que antes eu tinha muita dificuldade, porque eu falo, mas eu já falei disso num vídeo, sabe?
a gente acha que está sendo repetitivo, mas sempre está entrando gente nova na sua rede, que não assistiu aquele conteúdo anteriormente, e você pode justamente falar isso de uma forma diferente, um novo ponto de vista, uma atualização, né, sobre aquele tema que talvez você já tenha falado lá atrás. Porque uma das coisas que eu sinto e converso com outros colegas é que, às vezes, a pessoa se sente ali, nossa, mas tem que produzir conteúdo e tal, mas é assim mesmo, tem que produzir, tem que ter constância, né, e definir bem isso que o Dr. Sérgio comentou, né, o seu nicho e os objetivos. Muito bom. Eu anotei mesmo aqui. Eu gosto, é que eu aprendo melhor quando eu escrevo e anoto, né? É Assim, legal, é né? legal. E é importante que a gente descubra quais são as nossas melhores formas de fazer as coisas. Isso Vai é. ter gente que não vai gostar de aparecer tanto. Uhum. Escreve. Vai ter gente que não gosta de escrever. Fala. E Uhum. aí, da forma que você identificou, que você aprende mais anotando. E por aí vai. Eu falei, eu vou anotar mesmo, que aí eu vou ficar com isso bem E revisa, consolidado. quem tiver vendo depois, revisa, porque essa sequência que eu falei, eu Uhum. ensino, tá? Então, Uhum. você vê de novo isso que eu falei aí para fazer. Porque é sucesso, viu? Vai por mim aí que... Sim. E na tua história, doutor Sérgio, o que você fez ali no seu posicionamento médico, né, no digital, que você falou, agora é isso e deu certo, né? Entre as coisas que você já falou, em que momento também você percebeu isso, essa mudança? Que você falou, Bom, é isso aqui que eu tenho que fazer. tá. Eu posso dividir em dois momentos. Uhum. O primeiro momento de sucesso foi quando eu adaptei, aprimorei a minha linguagem para a comunicação que eu identifiquei que é a que mais conecta com as pessoas. Quando eu aproximei a minha forma de falar do que as pessoas conseguem entender, o meu primeiro grande crescimento veio, que foi em agenda. Uhum. Naturalmente, com tudo que eu já falei aqui, naturalmente com definição do nicho, definição do objetivo, consistência na produção de conteúdo, entendendo os assuntos que eu queria falar, precisando estar alinhados com os pacientes que eu gostaria de tratar, de ter no meu consultório. Quando eu defini isso daí e passei a produzir conteúdo em cima disso, a grande primeira virada foi quando eu comecei a informalizar a minha comunicação. Uhum. Quando eu passei a usar menos termos técnicos, isso é muito difícil, né, para um médico, para quem tem formação acadêmica, que passa tantos anos em residência, que, enfim, já é catequizado a falar de Uhum. forma prolixa. Por mais que você ache que às vezes está falando fácil, não está. Então, Uhum. quando eu mudei, alinhei a minha linguagem com o meu público, foi a minha primeira grande virada. E aí o resultado foi muito grande, tanto em consultas à distância quanto em consultas presenciais. Então essa grande virada aconteceu nesse ponto e pode parecer fácil, mas não é, porque uma das coisas, tem uma aula só sobre isso, uma das coisas mais difíceis para o médico é ele informalizar a sua linguagem. Por quê? Porque é muito natural que a gente fique preocupado com o julgamento alheio de colegas. Então, Uhum. quando o médico ele vai para a rede social, ele quer produzir conteúdo para a audiência dele, mas ele fala para outros médicos que ele julga que estão preocupados com a Uhum. capacidade técnica dele. Resumindo, ele olha para o paciente e ele fala para o médico. É, é um grande problema. Ele acaba não conectando da forma que poderia conectar com a audiência. Já quando ele consegue informalizar com a linguagem, não precisa ser chula, não precisa ser rasteira, mas precisa ser sem medo, né? Uhum. De falar fácil, perder o medo do julgamento alheio. Então, quando isso aconteceu comigo, ora, uma das melhores formas de você fazer isso é o seguinte: se você tem os títulos que tem, se você tem a formação que tem, se você fez o que fez, você não está onde está por acaso. Uhum. Então, se segura no seu alicerce
e muda a sua comunicação para atingir as pessoas que você quer. Essa foi a minha primeira grande virada do ponto de vista de agenda, né? Com isso, eu lembro que aos 17 mil seguidores no Instagram, eu já tive que tirar o meu telefone de contato do consultório do ar, Nossa. Aham. porque não tinha mais agenda para 6 meses de consulta particular. E isso já estava gerando um problema, na verdade, para a clínica, né? Então, esse foi o grande primeiro momento, né? E o outro grande momento foi no digital, quando eu passei a ensinar técnicas que eu aprendi e desenvolvi ao longo do tempo, dando muita cara a tapa e errando e acertando e tudo mais. Sim. Eu passei a ensinar o que eu fazia, né? Uhum. E naquele momento, naquele mesmo momento, eu experienciei um crescimento muito grande das minhas redes sociais, né? Principalmente o Instagram, quando eu aprimorei uma forma de fazer vídeo em que eu consigo reter a atenção das pessoas logo no início do vídeo e promovo uma sequência de estrutura de conteúdo em que eu mantenho ela presa no vídeo, tornando ele cada vez mais interessante conforme o vídeo vai se desenvolvendo. Isso faz com que as plataformas digitais, como o Instagram, por exemplo, entenda que aquele conteúdo é relevante para um grupo de pessoas e ele faz, bom, se esse pessoal gostou, eu vou mostrar para outros que têm o mesmo perfil desses que viram e acabam espalhando esse conteúdo para mais pessoas. Muitos médicos têm conteúdos relevantes e bons, eles apenas não conseguem fazer com que a pessoa fique no vídeo deles. E aí ele se torna só mais um, de fato. De qualquer forma, não é todo assunto que vai viralizar, que vai, né, atingir tantas pessoas. Hoje eu tenho vídeos que tem 2 milhões de visualizadores Ah, no é. Instagram, 4 milhões, 8 milhões de Uhum. visualizações. Então, é muita coisa. Mas não é todo assunto que vai fazer isso. O importante, inclusive eu falo para as pessoas, não busquem viralizar, busquem Uhum. se posicionar. Porque quando alguém busca você por indicação, por exemplo, olha, eu tenho um gastroenterologista para indicar. Hoje a pergunta é o seguinte, tem o Instagram dele aí? As E pessoas aí quando a perguntam. pessoa entrar no exato. E aí quando a pessoa entrar no Instagram dele, ela tem que achar um perfil preparado, ela tem que ver um menu de assuntos ali. Porque se ela pegar conteúdos que ela não consegue rapidamente identificar do que se tratam, ela não vai abrir para sair vendo vídeo por vídeo, por exemplo, para ver se você trata de estenose de piloro. Uhum. Não. Ela vai passar o dedo. Se tiver um vídeo falando de estenose de piloro, porque a filhinha dela está com isso, ela vai assistir. E se ela achar que o conteúdo foi relevante, não importa onde ele more. Se tiver escrito que ele faz atendimento por teleconsulta, ela vai clicar. E ela Uhum. vai querer fazer um atendimento com ele, entende? Então essa é a roda, é a Uhum. roda atual hoje de como a coisa funciona. É. E E, funcionou para mim dessa forma. você falou isso, eu me lembrei hoje mesmo, à tarde, estava no encontro com um grupo de alunos e comentei sobre a questão das mudanças da relação médico-paciente também, no sentido quando veio as questões das redes sociais, né? Porque a sala de estar do consultório médico, ela hoje está na rede social. A pessoa, ela não vai mais assim, só o nome do médico. Quando ela pega uma indicação, ela vai lá no Google, quer saber se você tem um vídeo, se você tem uma rede social, bem como você falou, que assuntos você trata nas suas redes sociais, elas realmente, como o pessoal fala, né, agora, das gerações jovens aí, stalkeiam, né, stalk, né, busca tudo sobre você, e aí sim, depois que ela cria uma conexão antes da consulta, ela marca a consulta, porque ela hoje ela quer conhecer um profissional antes de se deslocar a um consultório, ou até mesmo agendar uma teleconsulta, que trouxe uma vantagem também, né, da pessoa poder escolher um profissional, um especialista, para dar uma opinião, às vezes, né? Ele quer só uma confirmação, uma segunda opinião. Então, hoje, houve essa mudança, né? Até, às vezes, por afinidade, né? Também ver algum assunto que você até colocou mais pessoal, né? A pessoa cria uma afinidade antes mesmo de chegar lá no consultório, né? Sem dúvida. Isso aí
Inclusive, é uma das perguntas que eu mais recebo de colegas. Uhum. Precisa mostrar a vida pessoal? Isso é É uma uma pergunta pergunta muito frequente. frequente, né? E eu entendo. Uhum. Porque se disser que precisa, o cara, mas não quero. Se disser que não precisa, o outro fala, mas eu vejo. Eu costumo falar sobre o seguinte: se você não tem pruridos em expor seus valores, que problema há nisso se você ficar confortável? Uhum. Então, você com certeza vai ter benefício disso, né? Uhum. Desde que você trabalhe ali no limite de segurança, né? Tem gente que gosta de se arriscar muito, entra na Uhum. política, entra muito fundo na religião, Uhum. e nas suas descrenças, porque se você quer saber, o maior problema da religião não é a sua crença, é a sua descrença nas outras. E aí, quando Uhum. você começa a mexer muito com isso, você vai criar certas dificuldades, de fato. Mas você expor seus valores, eu penso que só tem benefício, desde que você mantenha ali uma margem de segurança, né? Uhum. E não vejo nenhum problema nisso, só vejo vantagens, pelo menos na minha experiência pessoal. Uhum. Eu acho que cria conexões. Eu até comentei hoje também no grupo que eu tenho alguns pacientes que, quando chegam na consulta, eles acabam puxando um papo, né? Porque eu gosto de rock, toco bateria, aí eles começam a puxar um papo sobre esses assuntos, né? Ah, vi que o doutor toca bateria, eu também toco um instrumento, aí gera aquela conexão, aquele vínculo, né? Porque vai além da questão técnica, né? A relação médico-paciente passa por isso também, né? De formação de Vai um além. vínculo e assim a gente vai construindo uma relação mais duradoura. E você comentou que também aumentou muito a questão da telemedicina para você também, né? Depois que você foi para o meio digital. Uma das grandes vantagens da telemedicina é essa possibilidade de ampliar o nosso alcance dos atendimentos médicos, né? Além dessas estratégias que você falou da rede social em si, na questão da telemedicina, você tem alguma estratégia que você falaria para alcançar um público maior, para levar a esse público um atendimento de qualidade através do meio digital? Um passo anterior. Hum. Você não pode esperar que você vai botar um panfleto, fazer um anúncio na rede social e a pessoa vai marcar consulta com você. Então é o passo anterior. Você tem que estar extremamente bem posicionado. Uhum. Eu vou falar muito desse termo nos próximos anos. Então, ter o posicionamento médico alinhado com o que você quer, da forma que você quer ser reconhecido e procurado pelas pessoas, no mundo físico ou no mundo digital. No mundo físico, vão ligar para marcar no seu consultório. No mundo digital, vão ligar para marcar na sua agenda online, que acaba sendo uma agenda também, né? Eu acho que muita Uhum. gente às vezes confunde achando que é um. Quando der uma horinha, você tem que ter na sua agenda de consultas também, Uhum. agenda online. Senão você vai ferrar a tua casa, vai fazer fora do horário, na hora do café. Uhum. Quando, pelo menos na minha opinião, tem que ser uma consulta de verdade, né? Ali, Uhum. com a mesma dedicação, com a diferença que você está à distância ali. E os cuidados, claro, todos que você deve ensinar. Mas o que eu faria, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu recomendo, é estar bem posicionado. E aí, recapitulando, definir seu nicho, que é diferente de especialidade, definir seus objetivos, se fomentar os pacientes, defina que pacientes você quer no seu consultório. E a respeito desses pacientes, você vai pegar o nicho que você definiu, separar os grandes temas que você vai tratar, deles derivarão os assuntos que você vai falar, e dali você vai produzir todos os materiais que você pode produzir, em vídeo, em texto, contanto que seja de forma consistente. Ah, não tenho tempo. Uma vez por semana, depois duas, depois três. Com isso você vai ficando relevante. Você se torna uma pessoa em que já pode, em que as pessoas já podem confiar, em dedicar um tempo para ver um vídeo e vão uma hora ou outra querer ter um contato mais próximo com você. Naturalmente, você vai ficando melhor. Com o passar do tempo, as coisas vão. Você vai se encontrando ali, o seu jeito de falar, vai melhorando, melhora aí uma iluminação, melhora um som,
melhora o mal, melhora a forma de falar, e o tempo vai passando. Melhora a forma de editar, colocar os caracteres na frente do vídeo, de forma que a pessoa, quando entra no seu perfil, saiba do que você fala, saiba do que se trata. E com o passar do tempo, você vai estar sólido, consolidado, ali dentro da rede social. E isso vai passar a ser um catalisador do seu potencial. E aí, cada vez que você estiver presente ali na rede, falando um assunto, dando um conteúdo que de fato é relevante para alguma pessoa do outro lado da tela, aí vem a mágica do dar e receber, né? Porque você Uhum. vai dando, contribuindo, contribuindo, e aquilo vai voltar para você. Eu Sim. costumo falar que a vida devolve. Uhum. E é verdade, né? A gente está acostumado a fazer a consulta, passar informação, tratar, orientar uma pessoa, uma família. E quando você se dispõe a fazer isso de forma estratégica, né, não aleatória, mas na rede social, na internet, você está ajudando pessoas que você nem imagina que estão te vendo. Uhum. Ah, pouca gente viu meu vídeo. 20 pessoas. Tá, você falou um conteúdo de 40 minutos numa consulta para uma pessoa ouviu, aí você fez um vídeo de 1 minuto e meio, 20 pessoas viram, e você está achando pouco. Porque a gente está Impacto perdendo a noção de quantidade, né? é Vê isso. vídeo de milhões de visualizações e acha que todos tem que ser assim. Quando Uhum. não. E aí, com essa consistência, 20 vão virar 100, 100 vão virar 200, e por aí Uhum. vai, de forma geométrica. E a sua relevância nas redes sociais aumenta, seu cartaz cresce, você se beneficia, vai virando referência e vai ser cada vez mais procurado. Isso aí. A Cristiane, né, que é a nossa estrategista digital, né, do Telemedicina na Prática, e por acaso é minha esposa, ela comenta também às vezes, quero ver alguém colocar 20 pessoas numa sala, né? E você faz isso online, né? Então, pessoal, é consistência, constância, e você está levando uma informação relevante de educação e saúde que está modificando vidas, né, de pessoas, que sejam 2, 3, 20 ou milhares, né? Eu E posso te contar é muito um. importante, né? Desculpa, eu te Não, não, interrompi. é muito importante também esse trabalho de levar informação, como você falou, que vai levando mudanças positivas para a vida das pessoas, né? Sim, se você tiver esse mindset desde o começo, você não se abala pouco. Você vai acabar se Uhum, abalando pouco. Olha, eu lembro quando eu fazia lives, quando meu perfil tinha 10 mil seguidores, 8 mil seguidores, 9 mil seguidores, e eu fazia lives para 8 pessoas, para 10 pessoas, 15 pessoas. Mas conforme ia fazendo, minha cabeça era o seguinte: eu estou produzindo conteúdo, eu estou alinhado com o meu propósito, com o meu objetivo. Eu quero falar para esse tipo de pessoa, quero ser reconhecido por esse tipo de paciente, quero ser procurado por esse tipo de paciente. E isso me mantinha, né? Eu até tive que responder uma vez uhum, para uma pessoa que entrou na live e comentou: Nossa, que fraco, uhum. só tem 8 pessoas. E eu Bem nunca me esqueço, isso foi um combustível que me alimenta até hoje. uhum, Mesmo o perfil com 400 mil seguidores, eu continuo fazendo com o mesmo raciocínio. uhum, Mesmo as lives tendo 200 pessoas, hoje 300, é o mesmo raciocínio. Quando tinha 8, 6, uhum. 10, É, que é o quê? Eu não tô, você não pode entrar nessa com esse prurido, com essa uhum, preocupação. Você tem que entrar com esse raciocínio, de que você vai dar um conteúdo estruturado, alinhado com seu nicho, objetivo, grandes pilares, assuntos, como você quer ser visto como relevância, como referência, e aí você faz. E tá feito. E você uhum, aprimora, e você faz de novo, e você vai e você segue. Né? Os vencedores são os que continuam, não uhum, são os que fazem sucesso mais rápido, são os que uhum. persistem e vão até o final. Normalmente são os primeiros a entrar e os últimos a sair. Persistência, é isso aí. Desse ponto. Legal. Agora, também falando sobre conteúdo, tem duas pessoas assim que eu criei uma amizade por causa do curso de formação telemedicina, né? São das primeiras turmas, Dr. Marcelo Schweller, que é pneumologista em Campinas,
e o Camilo Azeredo, neurologista, né, na região de Belo Horizonte. E é bem como você falou também, um tem mais facilidade com vídeo, faz mais vídeos e tal, o outro ele tem um conteúdo muito bom por escrito, né, de carrossel, e né, criam esse vínculo, e é legal ver, eu acompanho, né, de perto, e ver mensagens lá, por exemplo, do Marcelo Schroeder, um paciente que colocou: parei de fumar depois que assisti o seu conteúdo, né? Do Camilo, famílias que falam: olha, me ajudou muito a cuidar melhor do meu pai que tem Alzheimer, né? Então isso é muito gratificante, né? Quando a gente vê que o nosso conhecimento pode ajudar tantas pessoas distantes, né? Também, né? É muito, muito legal isso. E não acho que isso é pouco. Não, você não acha, né? Mas quem está Eu não assistindo acho. não acha que isso é pouco, isso é muito É. relevante. Uhum. E um depoimento como esse aumenta a autoridade do médico de forma exponencial. É o que eu falo, a vida devolve, né? Você Uhum. gerar um conteúdo de valor é muito importante. Uhum. E às vezes a pessoa que teve aquela mudança, ela não foi teu paciente diretamente, mas certamente quando alguém comentar sobre alguma coisa que é relativo à tua base de conhecimento, à tua especialidade, certamente ela vai lembrar de você e vai falar: olha lá, e talvez ele atende, né? Você não é da mesma cidade, mas ele atende por telemedicina, você pode fazer uma segunda opinião. Então, as pessoas retribuem, né? Algo de bom que elas receberam, mesmo que ela não foi diretamente teu paciente, né? Ela vai te indicar. Isso é legal E demais. assim a roda gira, Assim exatamente. é a roda gira. Nossa, doutor Sérgio, muito obrigado mesmo aqui pela nossa conversa. Eu tenho visto aqui o pessoal falando, mas eu queria dar muita atenção na tua fala, então eu nem vi as perguntas que o pessoal deixou, tá? Eu peço até ao pessoal essa compreensão, porque hoje o conteúdo muito importante, quase não, uma aula, né? Foi uma aula, e você tem alguma mensagem final, né? Foram várias mensagens, mas que você gostaria de consolidar em relação ao posicionamento digital para os nossos colegas, e também como você poderia ser encontrado pelos colegas médicos, né? Porque você tem um perfil mais dedicado hoje, né, para os colegas médicos e outro para os pacientes, né? Você tem duas vertentes aí de posicionamento digital. Sim, esse perfil que eu estou aqui no Instagram transmitindo essa live, ele é um perfil, inclusive, fechado. Ele Uhum. é um perfil, eu não sei nem se deu certo aí, né? Fazer a Deu, live, deu, deu. deu, né? Sim, sim, Ele é um acho. perfil fechado só para médicos, porque eu falo sobre esse assunto especificamente de posicionamento médico, né? Uhum. Muito de marketing médico. Então, esse é um perfil menorzinho, que para entrar tem que mandar lá o CRM, aí o pessoal da minha equipe confere se é médico Legal. mesmo, tal. Uhum. No futuro, talvez a gente abra para outras profissões, mas por enquanto ele é para médicos. E tem o perfil, que é o Sérgio Francisco JR, que é o perfil para público geral, que Uhum. é onde eu faço tudo que eu ensino. Legal. Então, entrando lá, vai ter lá um portfólio grande de formas de produção de conteúdo diferentes, né, para ver, tanto para mandar para o seu parente aí, já Uhum. que eu falo de assuntos cardiológicos, né, que é o meu assunto, Uhum. como para modelar também, né, as coisas que eu faço e tudo mais. E esse aqui é o PMD. Sérgio Francisco. É PMD por conta de posicionamento médico digital. Sérgio Sei. Francisco. Então, essa é a forma que me encontra. E a mensagem que eu posso deixar para vocês, né, que estão acompanhando aí, é essa. Quem tem sucesso são os primeiros a entrar e os últimos a sair. Então, o Uhum. segredo é a consistência, a organização e não estar por estar nas redes sociais. Tá? Seja relevante, produza conteúdo alinhado com seus objetivos, o nicho que você definiu, e aos poucos você vai virar referência e ter mais relevância naquilo que você faz, né? Que está dentro da sua especialidade, provavelmente, né? Você que está assistindo aqui. Tá certo. Quero agradecer o pessoal que está assistindo aqui no Instagram. Também, quem está no Instagram não conhece o canal Telemedicina na Prática no YouTube, chega lá, faça a sua inscrição, e agradecer os comentários. A Cristiane Prado, médica do exercício do esporte, minha colega de turma aqui, me mandou também um recado, gostou, está compartilhando aqui também. Álvaro, Thiago, obrigado também. E, doutor Sérgio, muito obrigado. Eu agradeço demais aí
a honra, né, de ter tido essa conversa contigo, tá? E acompanho os seus conteúdos. E vamos lá, vamos seguindo em frente, que estamos modificando vidas de pacientes e também de colegas médicos que precisam mudar o mindset e se adaptar às novas mudanças que a gente está tendo aí na carreira médica também. Uma satisfação para mim poder ter colaborado. Tá? Feliz. Parabéns pela, pela missão assumida. E foi uma honra para mim também. Um abração para vocês, sucesso. E espero que dê certo e a gente se encontra pela jornada por aí. Tá certo. Tudo de bom, doutor Sérgio. Boa noite. Valeu. Muito obrigado. Boa noite. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.